Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horas que vai ser que vocês vão assistir isso. Estamos aí com o Enderson, meu amigo Stefano, Enderson Moreira, novo treinador do Cruzeiro, que chegou, né, Enderson? Não está dando nem para trabalhar, né? Está trabalhando, mas de longe, né, que é o complicado, né? A mão na massa ainda está complicado de colocar. Boa tarde, Enderson. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Stefano. Eu acho assim, claro que é uma situação muito especial, né, de você ser contratado e não ter essa oportunidade já de começar a trabalhar e tentar já conhecer melhor os atletas e começar essa montagem, né, da equipe, né, em termos de encaixes mesmo, né. Então é uma situação um pouco diferente, mas a gente sabe que não foi nada planejado, é uma situação que foge totalmente ao nosso controle. A respeito, né, do planejamento, a situação do Cruzeiro hoje, o que o torcedor pode esperar? É um ano atípico, né? Você nem podendo treinar, tá? Como é que esse time vai voltar? Quando que o futebol vai voltar? E quando voltar, se a turma vai estar bem? É tudo uma sequência, né? Isso é complicado porque o dia a dia já é difícil. Longe, como é que esses jogadores vão voltar? A forma física? Como é que está a sua preparação para isso? Rodrigo, o que a gente tem tentado fazer é um contato direto, né, do preparador físico que trabalha com a minha comissão técnica, né, que é o Ed Carlos. Então ele está em contato constante com os atletas. Tem atleta que conversa com ele assim diariamente, né? E ele já passou juntamente com os preparadores físicos do Cruzeiro já uma cartilha, né? O departamento físico do Cruzeiro, o fisiologista, os preparadores, já passou uma cartilha de trabalho, né? Então, eu tive acesso também a esses treinamentos, a esses trabalhos. Então, são trabalhos que são executados de forma individual, que o atleta possa manter um nível mínimo, né, de condicionamento durante esse período. Um condicionamento mínimo de força, né, de atividade aeróbia. Então, assim, eu particularmente acho que a gente pode receber esses atletas numa condição assim não ideal, mas também eles não estarão vindo de um período tão inativo, assim, sem nenhum tipo de atenção ou cuidado. Enderson, boa tarde. Boa tarde, pessoal aí que está assistindo a gente. Um prazer estar falando com você. Enderson, a gente viu o Cruzeiro antes da parada, né, por causa da pandemia. O Cruzeiro ele tinha um tempo muito curto para resolver diversos problemas, problemas de entrosamento, até porque o Adilson teve muitos esses problemas, né? Hora não tinha jogador, hora chegava um novo. Como é que você está passando essa quarentena pensando nisso? Você está assistindo os jogos antigos, você acompanhou o trabalho do Adilson, já deu tempo de você entrar dentro desses conceitos táticos que o Adilson estava aplicando, falar, olha, isso aqui dava para melhorar ou não, tem que mudar isso aqui. Como é que está sendo esse período para você, para poder pensar nisso tudo? Não, Stefano, assim, eu acompanhei os jogos, né, e estou tendo que estudar essa parada. Está sendo um período muito grande, assim, né, muito além do que todo mundo esperava. Eu acho que nesses aspectos a gente vai voltar numa estaca zero, entendeu? Que por um lado é bom também, porque isso não vai acontecer só com o Cruzeiro, vai acontecer com todos os clubes, né? Por mais que já tinha um trabalho desenvolvido, quando esses atletas retornam, você começa a reencaixar essas peças, né? Então nós teremos com certeza atletas que vão voltar numa condição já muito boa, outros atletas que vão demandar um pouquinho mais de tempo. Então, o mais importante é que a gente possa rapidamente passar as minhas ideias, aquilo que eu penso sobre o jogo e tentar fazer com que eles possam compreender acima de tudo, né? Eu costumo falar que eu não quero que o jogador faça aquilo que eu estou mandando, né? Eu estou pedindo para poder fazer. Eu quero que eles façam por saberem que aquilo é importante para eles. Eles têm que ter consciência daquilo, né, dessa organização, que tudo que está sendo desenvolvido vai ajudá-los dentro de campo a ter um rendimento melhor e ter um desgaste menor, né? Então, eu acho que é
é nesse sentido que a gente tenta trabalhar essa organização tática. Ô Anderson, hoje a situação, né, que o Cruzeiro se encontra aí financeiramente é muito complicado, né? E assim, muito se falou em trabalhar com os meninos da base, né? E você tem uma vasta experiência de trabalhar com os meninos da base, porque, né, o ano, acho que mais vitorioso assim, da base do Cruzeiro, do Júnior do Cruzeiro, você estava lá, campeão da Copa São Paulo, campeão brasileiro, né? Primeiro campeonato brasileiro. Você vem da base, você tem essa facilidade. Hoje, pelo pouco que você já viu, a base do Cruzeiro hoje tem condição de te dar uma resposta positiva? Ô, Rodrigo, assim, é muito difícil falar sem conhecer tanto os atletas, né? Eu estou no período de observar. Atleta de base, ele precisa de um período de maturação para poder subir e desenvolver o seu jogo. Se você sobe muitos meninos ao mesmo tempo, sem esses atletas estarem realmente preparados, você pode começar, na verdade, a queimar esses atletas, né? Você começa a utilizar, eles não dão uma resposta que todo mundo espera, e eles acabam sendo colocados de lado, assim, do processo. Então, eu tenho muita experiência, na verdade, né? Com meninos mais jovens, muita experiência com essa transição também. Então, assim, eu preciso avaliar bem aqueles que já demonstram essa maturidade, essa possibilidade de poder integrar ao time profissional de maneira tranquila. E agora, eu não vejo isso na idade, entendeu? Eu tive um menino, por exemplo, no Bahia recentemente, que com 17 para 18 anos, ele já demonstrou toda a maturidade no profissional. Como eu já tive atletas, né, de 20 anos que muitas vezes ainda demandavam um pouquinho mais de tempo para poder entender essas diferenças do jogo da base, do jogo do profissional. Então, assim, eu tenho sempre muito cuidado e a partir do momento que eu assumi a equipe mesmo, nos trabalhos, treinamentos, eu vou ter uma ideia melhor do potencial desses atletas para poder definir realmente aqueles que já estão preparados. Tem alguns que já são uma realidade. A gente pode citar aqui o próprio Kaká, o próprio Maurício, a gente pode falar do Jadson também, que, né, pelo que vinham jogando. Então, esses já são uma realidade, a gente já percebe a maturidade no jogo deles. Agora, professor, na pergunta oposta, na direção oposta, a gente comentou agora sobre a base e sobre os atletas mais experientes, porque a gente teve, por exemplo, uma declaração recente do Jean, que falou muito bem de você, falou que você foi um profissional marcante na carreira dele, os outros experientes do elenco já se posicionaram, o Fábio, o Robinho também, se eu não me engano, o Edilson, enfim. Como é que vai ser esse trabalho? Como é que você faz para reerguer essas pessoas que vão ser importantes, né, nesse trabalho de transição com esses atletas e que têm mais experiência, muitos estavam no rebaixamento? Como é que é feito esse trabalho? Como é que você pensa que eles vão conseguir te ajudar, além só do campo, né, do extracampo também, desse controle de grupo? Eu particularmente acho que eles são as referências do clube, né, em termos de atletas, né? São jogadores extremamente respeitados, jogadores com um histórico e um currículo assim, extremamente vitorioso, por mais que tenham tido alguns problemas, alguns deles, né, no ano passado, muito difícil, uma avaliação muito precisa, porque o Cruzeiro, como instituição, né, ele foi ruindo, né, de fora para dentro do campo, né? As coisas começaram a aparecer de fora e isso foi, de alguma forma, inundando dentro de campo, né? Essa insegurança, essa intranquilidade, os problemas todos. Todo mundo começou a colocar, a fazer muitas críticas em cima de todos, assim, né? Então é muito difícil fazer uma avaliação precisa sobre se a temporada passada, sobre alguns atletas que permanecem, mas são jogadores que eu particularmente gosto coisa, são jogadores que são referências no futebol nacional, né? Então, o que a gente precisa fazer é com que eles possam estar no melhor da sua forma física, porque, naturalmente, a questão técnica e tática são duas coisas que eles vão controlar muito bem.
Agora, a questão física a gente precisa arredondar mesmo, né? Quanto mais o jogador vai ficando mais experiente, né? Os anos vão passando para esses atletas, eles precisam de uma dedicação ainda maior em termos físicos, né? Que é onde ele mais tende a perder, são nos aspectos físicos. Então, eu tive uma experiência agora com um jogador, né, com prazo de 40 anos, 41 anos, assim, é muito bacana você ver assim, a dedicação de um atleta já nessa idade para poder se aperfeiçoar fisicamente e estar em ótimas condições, como eu sei que esses atletas podem estar também e com certeza vão chegar nesse nível e alguns deles tiveram durante toda a sua trajetória um nível de excelência no aspecto físico. Ô Anderson, é o maior desafio da sua carreira? Esse desafio de ter que pegar um clube, o Cruzeiro, o tamanho que é, da torcida que tem, o torcedor, né, é um torcedor que acostumou a grandes conquistas e hoje a realidade é outra, mas o torcedor não quer saber disso, né? Ele fica ansioso, ele quer que o Cruzeiro volte a ser aquele Cruzeiro. É o maior desafio da sua vida hoje, Anderson? Rodrigo, assim, para mim é a maior responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é uma grande responsabilidade. É mais um grande desafio que eu tenho na minha vida, né? Por tudo que o Cruzeiro passou, por todas as dificuldades, por todo o êxito que o clube teve, o Cruzeiro, durante muitos e muitos anos, foi tido no Brasil como um dos clubes mais organizados, não só dentro de campo, mas fora de campo também, né? Com uma política bem centrada, a gente não tinha essas oposição, um clube que era muito bem administrado, pelo menos assim, todo mundo sempre acreditou muito nisso, né? E quando passa por essa mudança radical, né, de uns anos para cá, é um susto enorme que todo mundo toma, né? Mas eu acho que todo grande problema, uma catástrofe que acontece na vida de todos, nós estamos passando agora por uma pandemia, então eu acho que a gente vai tirar lições enormes desse momento. Eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar tudo que aconteceu, né, para poder tomar um novo caminho, buscar um novo rumo. Agora, a gente precisa respeitar a cultura desse clube, respeitar a história desse clube, fazendo com que o time possa, mesmo, né, disputando uma Série B, possa entusiasmar seu torcedor, que o torcedor possa reconhecer dentro de campo uma equipe que possa representá-lo, né, que a gente possa, no ano de 2020, estabelecer uma equipe que tenha raízes, assim, que tenha condições já de servir de base para um time que vai subir, que vai disputar uma Série A em 2021, é o nosso pensamento, né? Então a gente não pode montar um time, nós vamos montar um time agora de Série B. Não, nós vamos montar um time de Série A disputando a Série B, com um perfil competitivo, sabendo das dificuldades, mas que a gente possa sair de 2020 já com um caminho a ser trilhado, né? Claro que para o ano de 2021, com um acesso, com um retorno à Série A, a gente possa rechear ainda mais essa equipe com bons atletas, com uma ideia de jogo já definida, com uma forma de jogar, uma forma de pensar o jogo. Então, esse é o nosso grande desafio na temporada. Professor, essa fala de agora sua, ela inclusive ela evidencia muito do quão grande é o seu desafio, né? Porque a gente vem de uma diretoria de futebol e de um pensamento de se fazer futebol, que era adaptar o time às realidades de Série B, até pensando também nas condições financeiras que a gente sabe que são complicadas, que o Cruzeiro ele é o primeiro grande que cai e não tem o apoio, né, de estar com a mesma cota de televisão, e aí vem uma pandemia e paralisa o futebol, ou seja, aperta ainda mais a receita. Então agora a gente tem uma mudança de discurso, que o discurso que você traz é o discurso que eu acredito que a crítica em geral, tanto os cronistas esportivos quanto a própria torcida, acreditam ser o mais coerente, que é o Cruzeiro, para subir, ele não precisa de um time de Série B, ele precisa de um time de Série A
e um time que respeite a sua história, o seu futebol vistoso, né, o seu futebol ofensivo. E para isso, com certeza, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado. É claro que agora a gente não consegue falar disso, né? Mas a gente já tem, por exemplo, esse pré-acerto com o Regis, está quase fechado. E você já está analisando quais outras posições que você vai precisar de ir junto com o Ricardo ao mercado para adaptar o Cruzeiro de volta para esse estilo de jogo, para trazer o Cruzeiro de volta para jogando como um time de Série A? Não, a gente está atento ao mercado, a gente tem trabalhado muito no sentido de buscar essas boas oportunidades. O que a gente sabe, assim, ó, um clube como o Cruzeiro hoje, né, que não pode gastar muito dinheiro, ele não pode contratar o jogador muito destaque agora, é claro. Né? O jogador no Brasil está tendo muito destaque. A gente não tem como buscar. O que a gente está atrás são jogadores que estão meio que escondidos, jogadores de qualidade, que às vezes, pela ascensão de um companheiro que está vivendo um grande momento, ele talvez não está tendo a oportunidade que ele mesmo, às vezes, até merece, entendeu? Então, elencos que são recheados de grandes jogadores, às vezes ficam muitos jogadores ali escondidos, jogadores de muito bom nível, e que precisam, na verdade, de oportunidade. É aquele jogador que está ali preparado, está pronto, e ele está faltando o quê? Espaço. Ele está num clube, às vezes, que não tem espaço. Então, a gente está buscando muitos jogadores com esse perfil. Jogadores que estão ali sem muito espaço, mas que têm muita qualidade. E é engraçado que essa camisa, ela representa muito no futebol nacional e internacional. Então, assim, muitos atletas que estão aí para poder participar de Série A, eles admiram muito essa oportunidade de participar do Cruzeiro, né, desse projeto do Cruzeiro. Tem muito jogador, assim, muito entusiasmado, assim, a gente percebe nas conversas, professor, é um gigante, esse clube aí que aconteceu uma coisa que não tem nada a ver com a história do clube, não tem nada a ver com nada. Então, que eles têm essa cabeça de achar, né, e de terem, na verdade, a consciência de que é um clube gigante, um clube que merece toda a atenção e que é uma grande oportunidade poder, talvez, nesse momento, participar desse projeto do Cruzeiro. Então, professor, você acha que esse é o caso do Angulo, por exemplo? Ele encaixa muito bem nesse que você falou, né? Ele estava num clube grande, que é o Palmeiras, mas que devido ao tanto de jogadores, ele não estava recebendo as devidas oportunidades, é tido como uma grande joia, apesar de ser novo ainda e também encaixar na categoria de base. Você acha que ele pode ser esse tipo de jogador que vai te ajudar bastante? Eu acredito que é um atleta com esse potencial, né? Eu realmente, assim, eu peguei boas informações do Angulo, eu tenho um contato bom com o Edu Dracena, e a gente conversa muito sobre algumas coisas, e eu perguntei, e foi muito positivo, né, o que ele falou sobre esse jovem atleta. Agora, é um período ainda, né, que a gente precisa ver, porque ele está chegando de uma outra realidade, um outro país, é a primeira experiência dele aqui no Brasil, a gente precisa ter cuidado, mas potencial para poder ser um grande destaque no Cruzeiro hoje, eu não tenho dúvida disso. Ô Anderson, na base, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com você, seus times eram toque de bola ofensivo, um meio de campo pegador demais. Eu lembro ali Carlos Magno, Pablo, eram aqueles volantes que passasse ali a mãe deles com a bola, eles iam meter o pé, mas todos sabiam jogar. O seu estilo mudou muito, Anderson? Mudou algumas coisas, mas como ideia de jogo, assim, eu sempre gostei de equipes bem competitivas. Eu falo muito assim com eles, né? Assim, poxa, nenhuma equipe pode correr mais do que a gente. Isso é coisa assim, que é uma cobrança. A gente tem que correr mais do que o adversário ou igual, menos do que o adversário, não. Então a gente precisa competir. Futebol hoje é muita competitividade. Se você não tiver isso muito claro e aguçado no dia a dia de trabalho, se você não promover nos seus treinamentos essa competitividade, por maior capacidade técnica que você possa ter, né, no seu elenco, você vai sofrer. Qualquer equipe ela consegue hoje competir em bom nível
fazer bons jogos contra equipes, às vezes, que são muito superiores. Então, você precisa estar, em termos competitivos, muito preparado. Porque aí a questão técnica pode fazer a diferença e é o que faz a diferença. Então, eu gosto de uma equipe, de um jogo bem jogado, uma equipe que tenha bom trato com a bola, mas eu não gosto daquela posse pela posse, eu gosto de uma equipe bem mais vertical também, uma equipe que tenha posse, que prepare, mas que tenha profundidade, que tenha ataque à profundidade, principalmente, uma equipe que possa agredir no bom sentido o adversário, né, de buscar o gol, de criar chance, de ir pelo lado, ir por dentro, de criar variações. Não ser uma equipe que você bate o olho e fala assim, essa equipe só joga assim. Não, a equipe que eu gosto de trabalhar é uma equipe que tem boas alternativas, que consiga transitar rapidamente quando é importante, né, quando tem espaço para isso, que possa ter a posse de bola quando precisa trabalhar um pouco mais, quando o adversário já está fechado, né, já está compactado, e uma equipe que possa, acima de tudo, buscar o gol, né, que possa buscar o gol, porque isso não é garantia de vitória, mas quando você tem uma equipe que cria muitas situações, você está muito mais perto de conquistar as vitórias do que aquela equipe que vai jogar só por uma bola. Entendeu? Tá. Professor, a realidade do mundo hoje, né? A gente ainda não tem certeza de quando o futebol vai voltar, se é que vai voltar esse ano, a gente espera que sim, claro, mas dentro, né, de um concebível, sem colocar ninguém em risco, nem atletas, nem torcedores, enfim. Como é que você está enxergando esse cenário de paralisação? Primeiro, como é que você acredita, o que você acha que vai acontecer, né, conhecendo esse mundo da bola, conhecendo como é que funcionam os bastidores, se você acha que, por exemplo, vai parar, se vai cancelar a competição, se vai mudar formato, e como é que você gostaria que acontecesse? Você acha que deveria diminuir o campeonato, ou estender e, por exemplo, ajustar para um calendário europeu, começar e terminar no ano seguinte? O que você acredita que vai ser feito? Porque a paralisação já dura mais do que a gente esperava, né? É muito difícil para a gente fazer qualquer tipo de projeção, possa ser em qualquer esfera, né? O que eu percebo e sinto é que assim, em algum momento a gente vai ter que começar a dar alguns passos, entendeu? A gente vai assim, ficar dentro de casa não, isso não vai resolver de uma maneira muito clara tudo aquilo que a gente precisa resolver. A gente precisa, daqui a pouco, começar. Depois que a gente tiver, talvez, mais preparado para poder tratar das pessoas que precisam ser tratadas, eu acho que essa quarentena ela tem um sentido de poder fazer com que todo mundo, que a gente evite nesse momento, de ter um número excessivo de casos ao mesmo tempo, que a gente não tenha leitos, né, UTIs, né, leito de UTI assim, suficientes para poder atender essas pessoas. A partir do momento que a gente conseguir estar mais estruturado e a gente tiver mais precaução em termos de máscara, uso de máscara quando tiver com mais pessoas, o asseio com as mãos, né, de ter mais cuidado, eu acho que gradativamente a gente vai conseguir retornar, entendeu? Agora, é claro que o torcedor no estádio, essas aglomerações, elas podem ser evitadas ainda durante um bom período. É o que eu particularmente acredito. Eu parto assim, do pensamento de que a gente precisa manter as principais competições do nosso continente, né, do Brasil, do continente sul-americano. A gente precisa manter essas competições no formato que elas já têm aprovadas assim, durante muito tempo. Né? Por exemplo, assim, eu acho um grande passo para trás se você modificar a fórmula do Campeonato Brasileiro, seja da Série A, B ou D. Eu acho que assim, você vai conspirar contra tudo aquilo que a gente venceu, né? Que é um campeonato mais justo, um campeonato de 38 rodadas. Então, o campeonato de pontos corridos, ele precisa ser encarado com muita seriedade desde o começo. Todas as rodadas são decisivas. Você tem que entender esse processo. Então, eu particularmente acho que a gente pode
adentrar o ano de 2021. Eu acho que ninguém está preocupado com férias mais, né? A gente quer ter férias quando a gente pode usufruir de alguma forma, né? Eu acho que nos próximos anos a gente tem uma dificuldade de poder usufruir desses momentos, né, de lazer, né? Para que a gente possa, talvez em 2021 não, mas em 2022, ter um acerto do nosso calendário, né? A gente retornar ao que era. Agora, perdas vai ter para todos os lados. E não adianta ninguém ficar aqui bicudo porque a gente queria assim. Não, vai ter perdas. Agora, eu só acho que essas perdas têm que minimizar ao máximo o estrago que já está sendo feito aí por essa pandemia. Ô Enzo, já a gente já ir caminhando para o fim aí para deixar você sossegado, o que o torcedor pode esperar? Eu te conheço, eu sei o que o torcedor pode esperar desse Cruzeiro. Mas você, que o Enzo, pô, que eu já te contei, ele morde quando eu falo, isso me deu uma dura lá em São Paulo, porque eu esqueci de gravar um jogo, que eu gravei novela. Vocês não têm noção tanto que esse homem é comprometido com o trabalho. Vocês não têm noção. E hoje você está fazendo uma parceria novamente, né, Enzo? Com um cara que deu muito certo, o Seio Drubsky, né? É uma parceria, assim, de anjo de sucesso. Você tem o Luiz Fernando Flores, que está trabalhando com você há muitos anos, que eu me recordo desde lá da base, né, que você está com o Luiz. São pessoas extremamente competentes. O que a torcida pode esperar de você? Você, do Drubsky, do Luiz, da sua comissão técnica. O que vem pela frente aí? Rodrigo, assim, o Ricardo Drubsky, né, ele foi meu treinador no Venda Nova em 86, cara. Nossa. Então, assim, você imagina, é uma grande referência para mim no futebol, né? Ele foi um treinador que eu comecei a enxergar algumas coisas. Tanto o Ricardo quanto o Fernando também, que trabalha, que foi meu treinador no Santa Teresa, foram pessoas muito importantes no meu processo de formação, assim como era o presidente do Venda Nova, o Nival, já falecido. Foram assim, eu fui guiado dentro do futebol por pessoas muito, muito boas, qualificadas, bem preparadas para poderem estar ali, né? Então, essa parceria com o Ricardo vem de muito tempo. Eu já fui preparador físico, ele treinador, ele já foi coordenador, eu treinador de base, ele já foi treinador e eu auxiliar técnico dele, agora ele como diretor, eu como treinador. Então, assim, a gente pensa futebol muito parecido. E esse é o primeiro aspecto. Segundo, que a gente não tem meias palavras para poder falar um com o outro. Então, se ele tem alguma coisa que não está de acordo, se ele não concorda, ele vai me falar. Assim como eu também tenho essa liberdade com ele. A gente tem uma amizade, mas que a questão profissional do resultado, da gente poder estar focado naquilo que a gente precisa estar, isso está acima de qualquer outro tipo de situação. Eu já tive boas discussões com o Ricardo, assim, né? De pensamentos diferentes, a gente poder ter um embate ali, ele defendendo um lado e eu defendendo o outro, mas no final a gente entra num consenso e a gente abraça aquela ideia e a gente segue, entendeu? E sem resquício, sem ficar melindrado, sem ficar chateado com nada. Assim é com a minha comissão técnica também. Então, não só o Luiz, o Ed Carlos, que é o preparador físico, o Ailton, que é treinador de goleiros. A gente tem quebra-pau quando precisa ter. Né? Internamente, a gente discute muito sobre detalhes. Né? Você está falando aí de uma situação que eu nem lembrava, que eu te dei uma dura lá em São Paulo. Mas se dei é porque mereceu. Foi entendeu? merecido. Foi merecido. Nem sei não, mas foi merecido. Mas assim, é isso que eu falo. A gente pode ser firme, a gente pode ser duro, mas a gente é leal, a gente é sincero e a gente tem um objetivo maior que está acima de tudo, que é o Cruzeiro. Então, assim, todo o nosso trabalho, ninguém da minha comissão técnica tá na comissão porque é meu amigo. Eles têm competência para estarem fazendo parte desse meu trabalho e ainda bem que são grandes amigos também. Isso é ótimo. Mas não é a amizade que me faz levá-los, né? O que me faz levá-los é a competência de cada um na sua área e o que a gente tem que poder falar para o nosso torcedor
é que o Cruzeiro está acima de tudo e de todos, entendeu? Que a gente possa entregar para esse torcedor todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, né, que a gente vai tomar decisões sempre em prol do melhor para o clube. Não melhor para mim, melhor para o Ricardo, melhor para ninguém da comissão técnica, que a gente possa fazer em prol de poder, né, fazer com que o Cruzeiro possa retornar à Série A, mas retornar com autoridade, com organização, com uma ideia bem desenvolvida dentro de campo, daquilo que ele precisa para as próximas temporadas. É o nosso desafio, a nossa meta. Ô, professor, só para encerrar aqui minha parte, então, eu vou fazer uma pergunta que eu sei, que é um tema que eu sei que o senhor não gosta, porque eu escutei a sua entrevista mais recente, né, para 98, inclusive abraço para os nossos amigos da 98 aí, são todos muitos parceiros, CJ, Everton, Panzi, Ale, enfim, todo mundo que está lá. Sobre a política do Cruzeiro, realmente existe um problema, né? Que é você ter um clube que vai ser gerido por um grupo de pessoas até o final do mês que vem, e a partir disso vai entrar um novo presidente. Esse novo presidente pode ter novas diretrizes, enfim. Antes era um candidato único, agora já parece que vão existir mais candidatos, vão registrar mais chapas. Qual que é o cenário para você, que já na entrevista você até falou, eu sou um funcionário, é claro que você não pode, né, ficar tomando partido de coisas, é um assunto mais complexo, mas qual que é o seu posicionamento diante desse cenário? O que você está vendo dessas eleições que estão para acontecer, de tudo que está envolvendo esse cenário de bastidores, e se isso não vai te afetar de alguma forma? Stefano, assim, eu vou falar assim, qual que é o meu pensamento? Imagina o Anderson agora, que não é treinador do Cruzeiro. É um cara que está fora do Cruzeiro nesse momento. O que eu acho que seria importante? Era uma mensagem muito positiva para todos se a gente tivesse um consenso em cima de um nome só, entendeu? Esse é o cenário ideal. Isso, para mim, é o cenário ideal. Por quê? Porque você mostra que está todo mundo muito preocupado, está todo mundo abrindo mão um pouquinho desse lado, né, das pretensões políticas, das pretensões pessoais, em prol de quê? De um nome, a gente poder todos ajudarem esse nome a passar por esse momento, né, de crise. Então, eu acho que seria uma mensagem muito positiva. Não sendo possível isso, e a gente tem que entender as razões de cada um, e eu não quero entrar no mérito, porque cada um sabe, né, o que está disposto a fazer ou abrir mão para que o clube possa retornar aí ao seu lugar. A partir do momento que a gente tiver uma eleição com mais candidatos, então, estou falando assim, o cenário ideal, que a gente tivesse um nome apenas que pudesse ser o consenso de todas as ramificações políticas dentro do clube. Aí, o que vai ser importante? O vencedor, ele não pode, a partir do momento que ele ganha, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter tranquilidade, ele tem que ter apoio para poder tomar as decisões que são cabíveis, e são decisões muito difíceis. O clube passa por muitas escolhas assim, de caminhos, e não vai ser fácil fazer isso. Então, a gente precisa, a partir do momento, né, que sai esse candidato, a gente tem que apoiar de todas as formas, trabalhar de todas as maneiras para que ele possa ter êxito nessa função. Tá? Então, sim, é o que eu penso, entendeu? Eu acho que, independente das chapas, independente do nome, a gente tem que abraçar, apoiar, para que ele possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Porque é a nossa saída, é a saída do clube, entendeu? Agora não é momento da gente poder criar mais dificuldades do que a gente já tem. Talvez há alguns anos atrás, isso seria até muito importante, para poder discutir caminhos. Mas agora a gente só precisa ter uma coesão em cima de um nome, para que ele possa buscar essa alternativa que o clube precisa. Então, é o que eu penso assim, de uma forma muito clara.
Ô, Anderson, queria te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para atender a gente. Agradecer a Glenda, bacana demais ela, paciente, conversa, é atenciosa a palavra, né, em marcar com você a entrevista. E falar que assim, gente, o Anderson, igual ele falou, o Anderson eu conheço ele tem muito tempo e não estou falando isso aqui porque ele é competente, você é muito comprometido com o que você faz, né, Anderson? Você é um cara focado no trabalho, até nas peladas, gente. O Anderson era difícil de jogar, de tanto que ele é competitivo. Então, assim, eu acho que é um cara que, no momento certo, na hora certa, é o Anderson para esse cargo, pelo que eu já falei, por trabalhar com a base, e muito bem, trabalhou com muitos jogadores, né, Anderson? Que se passaram pela sua mão. Então, acho que assim, é um momento ideal, é um cara que prima pela hierarquia, né? Então, o Cruzeiro está bem entregue, eu acho que nós vamos agora dar uma desafogada, o time vai voltar a jogar bola e vamos ter aí pelo menos uma forma de jogar definida que a gente vai ver, né, Edson? Rodrigo, assim, eu fico muito agradecido pelas palavras, assim, né? Se foi essa mensagem que eu consegui te passar naquele tempo, eu posso te afirmar que o Anderson mudou muito pouco na sua essência de lá para cá, entendeu? A essência continua a mesma. E quem me conhece há muito mais tempo, né, os meus amigos lá de Venda Nova, do bairro Rio Branco, eles sabem muito bem do que é o Anderson competindo, assim, né? Eu realmente, assim, sempre fui muito competitivo, sempre me doei completamente, assim, nas peladas, nos jogos, nos campeonatos que eu já participei da minha vida. Eu não fui atleta profissional, mas eu joguei futebol a minha vida inteira, né? E sempre, assim, sempre tem essa gana de poder superar, de poder fazer o meu melhor. E, eventualmente, é claro, né? Eventualmente não, né? De uma maneira geral, é o que eu cobro sempre dos atletas. Infelizmente, a gente não pode entregar para o nosso torcedor sempre os 3 pontos, né? Sempre a vitória. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de entregar para o nosso torcedor é a nossa dedicação, a nossa vontade, mostrar para todo mundo que vai ao estádio, acompanhou pela televisão, que a gente merecia o resultado. Então, esse é o tipo de pensamento que eu tenho e que eu quero levar aí no nosso dia a dia, para que a gente possa iniciar esse trabalho da melhor forma possível. Ô, Genta, deixa eu só terminar com o Anderson fazendo uma última perguntinha, que essa aqui eu estou para fazer tem um tempo já. Eu queria ter feito na apresentação do Anderson, que não existiu ainda. Eu espero que exista em breve, né, quando a gente for lá na Toca fazer a coletiva. Ô, Anderson, Rafael Sobis, atacante, história no Cruzeiro, está vivendo um momento bom no Ceará, já disse em entrevista que gostaria de ajudar o Cruzeiro, era o seu comandado até pouco tempo atrás. Não dá para juntar a fome com a vontade de comer e trazer mais um atacante aí para ajudar a gente, não? E eu já arrumei uma confusão enorme lá com o presidente do Ceará saindo de lá. Imagina se eu tiro alguém de lá agora. Você vai ser pessoa não grata para que as terras de lá, Anderson. Não, eu já criei um problema enorme com ele lá. Não, trata-se de um jogador assim, que eu sempre tive um contato muito, muito bom com o Sobis, e agora ele teve assim, um momento muito importante para a gente, assim, teve um crescimento muito bom assim, com o trabalho, né? E é claro que é um jogador que tem muita capacidade de poder ajudar, né, um clube como o Cruzeiro, como ele está ajudando o Ceará, né? Se futuramente a gente tiver a oportunidade, será sempre uma honra e um prazer. Mas não vou mexer em nada, não, viu? Deixa ele lá, por enquanto, quietinho. Senão não vai poder voltar lá, né? Tomar um sol, nem para tomar uma água de coco. Não, com certeza não. Ô, Anderson, muito obrigado. Ô, Anderson, eu tava vendo uns jogos antigos aqui, só pra gente finalizar. Cara, o Anderson, Luiz Fernando, o Anderson, a gente partiu, o Luiz Fernando, é um meio de campo muito talentoso, né, o Anderson? Mas dá umas desligadas de vez em quando. O Anderson, 90 minutos, vai, Luiz! Era impressionante, o Luizinho só jogava com o Anderson no pé dele. Não era assim, Anderson? É outro tempo bom, né? O Luiz Fernando, que não é o Luiz Fernando Flores, né? O outro não, Luiz, é o né? Luiz, o canhotinho. É o Carazinho. Isso.
era um jogador extremamente talentoso, mas assim, funcionava muito na base da pressão ali, né? De estar perto, de vez em quando ele dava uma desligada no meio do campo. Aí a gente falava, vai Luiz, vem Luiz, e aí ele ia. Entendeu? Mas é um menino de ouro, assim, jogava muito, jogava muita bola. É uma pena que não tenha conseguido jogar no nível que ele tinha potencial para poder jogar, né? Mas às vezes a gente não consegue tirar tudo assim do atleta, né? Potencial para ir muito além do que ele foi, ele tinha, né? Mas infelizmente às vezes ele não conseguiu criar maturidade suficiente naquele momento para poder dar um salto na carreira. Ô, Anderson, muito obrigado, então, novamente, pelo seu tempo, dispor-se aí para esse bate-papo. Feliz demais que você está aqui e esperar aí. Eu tenho certeza que competitivo o Cruzeiro vai ser demais. Obrigado aí para você, abraço na família. Já encontrou com a turma toda aí, o Roger, a turma, você já falou um oi para todo mundo? Rodrigo, eu já recebi muitas mensagens, muita gente assim, parabenizando, falando que vai estar próximo, torcendo muito, mas não deu para ver ninguém, porque eu já cheguei já no momento do isolamento, né? Mas eu agradeço a você, o Stefano, assim, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas de trabalho, né? Mas, acima de tudo, eu espero que a gente possa ter bons resultados, entendeu? Assim, eu sei que preparado para poder fazer um bom trabalho, eu acho que eu tenho certeza que eu estou, que a comissão técnica está, os atletas querem demonstrar isso, mas é preciso que a gente possa conseguir os resultados. Isso vai ser fundamental e importante. E, em cima dos resultados, também que o torcedor tenha orgulho de ver um time que possa representá-lo assim, dentro daquilo que ele sempre esperou do Cruzeiro em todos os tempos, né? Obrigado, Anderson. Boa tarde. Um abraço para todo mundo. Doido para ver esse time estrear aí. Obrigado, cara. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço.